Meus amigos regentes de conjunto, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu sou Elinadab Alves, esse aqui é o canal Regentes Excelentes e eu quero te desejar boas-vindas à continuação da nossa série Lideranças Excelentes. Essa aqui é a série onde eu estou mostrando todas as pessoas que precisam trabalhar ajudando aos regentes para que o conjunto tenha uma história de sucesso. E hoje, dando sequência a esse assunto, eu vou mostrar para vocês, à luz da palavra de Deus, por que não é legal, por que não é saudável os tesoureiros apenas guardarem o dinheiro e achar que é isso que é o papel deles e tá muito bom assim. É depois da vinheta e eu vou te esperar. Muito bem, meus amigos, e principalmente tesoureiros e tesoureiras de conjuntos. Há uma parábola na Bíblia que se encaixa perfeitamente com o dia a dia dos tesoureiros e é sobre ela que eu quero falar. No livro de Mateus, no capítulo 25, especificamente no versículo 14 em diante, depois você leia isso com calma, conta-se a história de um senhor que era portador de alguns bens e que num determinado dia ele precisou se ausentar. E antes de se ausentar, o que aconteceu? Ele convidou 3 moços, avaliou as condições individuais de cada um deles e depois dessa avaliação ele entendeu que a um deles ele ia dar uma quantidade de dinheiro, a outro ele daria 2 quantidades de dinheiro e ao terceiro ele daria 5 quantidades de dinheiro. A Bíblia chama essas quantidades de dinheiro de talentos. Feito isso, ele deu uma orientação muito clara para aqueles 3 rapazes. Eles deviam cuidar daquele dinheiro enquanto ele estivesse viajando. E dessa forma, ele foi fazer a viagem, passou-se algum tempo e eis que chega a época em que ele precisa retornar. E estando de volta, o que ele fez? Chamou esses 3 senhores, chamou esses 3 rapazes para que eles viessem dar conta do que é que eles tinham feito com aquelas quantidades de dinheiro. E diante da prestação de contas aconteceu um caso muito curioso. Aquele rapazinho que havia recebido 2 quantidades de dinheiro, quando chegou para se explicar ao seu senhor, ele então disse: Senhor, eu recebi 2 quantidades de dinheiro, mas aí eu tive algumas ideias e eu fiz alguns planos e projetos e etc. E eu tive uns lucros e aqui estão os 2 que eu recebi e mais 2 que eu conquistei, mais 2 que eu granjeei. Portanto, com muita alegria eu quero te devolver 4 quantidades de dinheiro. Logo em seguida veio aquele que recebeu 5 quantidades de dinheiro. E o discurso foi muito parecido. Senhor, eu recebi naquele dia 5 quantidades de dinheiro, mas aí eu tive umas ideias e eu fiz alguns investimentos e eu trabalhei com esse dinheiro e eu fiz bons negócios e eu conquistei mais 5 quantidades de dinheiro. Eis aqui agora 10 quantidades de dinheiro que eu te entrego com muita felicidade. E o dono do dinheiro, é claro, não poderia ser diferente, ficou imensamente feliz com aqueles resultados, porque afinal de contas aqueles 2 servos tinham feito simplesmente o dinheiro dobrar de quantidade. E qualquer pessoa em sã consciência ficaria feliz se percebesse que o seu dinheiro dobrou de quantidade. E logo após foi a vez daquele que havia recebido 1 quantidade de dinheiro. E quando chegou a vez desse rapazinho, eis que veio a surpresa. Ele já veio armado para falar com o Senhor. E antes que o Senhor dissesse qualquer coisa para ele, ele já foi logo se explicando. Senhor, eu sabia mesmo que o Senhor quer ceifar aonde o Senhor não planta, e que o Senhor é isso e que o Senhor é aquilo, e que o Senhor faz isso e deixa de fazer aquilo, e portanto não concordei com nada disso, e da mesma forma como o Senhor me entregou aquele dinheiro eu guardei, e olha, ele aqui é todo seu e é só seu e eu não tenho nada com isso. E a Bíblia fala que o Senhor não ficou satisfeito com o resultado oferecido por aquele rapazinho, o classificou como servo infiel e mandou que ele fosse tirado da sua presença. Na maioria das vezes que eu ouvi sermões falando a respeito dessa parábola, há uma associação muito direta entre esses talentos e os dons que Deus nos deu para cantar, para pregar. Será que você está fazendo? Será que
você está enterrando, mas o que eu quero chamar a atenção é que essa parábola foi escrita contando a história, contando o dia a dia de pessoas que estavam encarregadas de cuidar de dinheiro. E os tesoureiros são pessoas encarregadas de cuidar de dinheiro. Por isso, podemos até emprestar esses talentos para outras coisas, mas que ela se casa perfeitamente com o dia a dia dos tesoureiros, isso é um fato. E como hoje eu estou falando com tesoureiros, eu quero me ater a isso. Falar sobre dinheiro dentro da igreja muitas vezes não é tão simples, porque estamos cercados de muitas crenças, estamos cercados de exemplos e circunstâncias que são sim questionáveis, mas é importante a gente se relacionar bem com o dinheiro e entender que no mundo em que nós vivemos não cabe questionamento se dinheiro é bom ou se dinheiro é ruim. O que cabe é entender que ele é necessário. E se ele é necessário na vida, no seu conjunto não será diferente. A semelhança dessa parábola com o dia a dia dos tesoureiros começa exatamente no momento em que o Senhor, que é dono dessa obra, também precisou colocar algumas pessoas para cuidar desse dinheiro, para cuidar desses recursos. Esse Senhor, portanto, chamou algumas pessoas, avaliou as condições de cada um deles e disse: esse aqui pode ser tesoureiro na mocidade, esse aqui pode ser tesoureiro na igreja, esse pode ser tesoureiro na escola dominical e esse aqui pode ser tesoureiro no departamento infantil e assim por diante. Esse mesmo Senhor que lá na parábola instruiu aqueles moços dizendo que eles precisavam cuidar do dinheiro, também instruiu a todos vocês que estão nos mais diversos departamentos das igrejas cuidando das finanças. A instrução é a mesma e é muito clara. Entretanto, precisamos lembrar que lá na parábola eram 3 tesoureiros. 2 tiveram um comportamento, um teve um comportamento totalmente contrário. E isso se repete nos nossos dias. Isso se repete dentro das nossas igrejas. Existem tesoureiros que estão trabalhando para cuidar do dinheiro e existem tesoureiros que estão apenas guardando. E o final disso não é legal. A Bíblia não relata quais foram as coisas que aqueles 2 tesoureiros fizeram para fazer com que o dinheiro aumentasse. Quais foram as ações que eles tiveram para fazer com que aquilo tivesse vida. A Bíblia não relata, mas fala claramente que eles conseguiram duplicar aquelas quantidades de dinheiro. Já no caso do outro tesoureiro que não conseguiu multiplicar, a Bíblia fala o que foi que ele fez. O que ele fez foi apenas guardar. Ele não roubou, ele não corrompeu, ele não desviou, ele guardou e achou que estava legal. E é por isso que nós temos até hoje dentro da mesma igreja pessoas que recebem a mesma instrução e uns executam e outros fazem de conta. Uns exercem e outros justificam o não fazer. As respostinhas que ele tinha na ponta da língua para justificar aquela ação grosseira de apenas guardar o dinheiro estão sendo repetidas por alguns tesoureiros ainda nos nossos dias. Parece que eles se esqueceram que antes de chegarem ao cargo, eles foram sondados, foram analisados por esse Senhor e cada um chegou ao cargo segundo a sua condição. Condição essa que não contempla, obviamente, apenas o ato de guardar o dinheiro. Por isso, se você é tesoureiro de um conjunto ou de algum departamento aí na sua igreja, ou se você é até tesoureiro mesmo da sua igreja, você precisa analisar o seu comportamento. Como é que você enxerga dinheiro? O que fez a diferença na vida daqueles moços da parábola não era a região onde eles estavam, se era uma cidade rica ou se era uma cidade pobre. A diferença não estava na instrução, porque a instrução era igual para todos. O que foi determinante nessa situação foi a forma como esses tesoureiros enxergavam o dinheiro. 2 deles entenderam que eles tinham ali, independente da quantidade, eles tinham uma oportunidade para fazer algo a mais. O outro companheiro deles já tinha uma visão totalmente distorcida, uma visão que permitiu a ele fazer associações, chegar a conclusões que não tinha nada a ver com nada. Imagine que o fato de ele ter recebido uma quantidade foi interpretada por ele como um demérito, como algo ruim. É como se... Como eu não recebi 5, então também não farei nada com esse 1.
E o Senhor não poupou palavras ao diagnosticá-lo, ao chamá-lo de infiel e de inclusive questioná-lo. Se você sabia que eu sou da forma como você está dizendo que eu sou, que eu quero colher aonde eu não planto, que eu faço isso e que eu deixo de fazer aquilo, por que você não pegou então esse dinheiro e deu para uma outra pessoa que pudesse fazer melhor do que você? É importante lembrar que nos nossos dias, nos nossos conjuntos, todas essas representações de tesoureiros também existem. Existem aqueles que estão no cargo, entenderam qual que é a missão, entenderam qual que é a oportunidade e estão ativamente buscando formas de granjear, de conquistar, de fazer, de acontecer, e a coisa está andando. Da mesma forma também existem aqueles que receberam a missão, receberam o cargo e agora, em vez de executar, em vez de fazer isso ter vida, eles estão questionando. Ah, mas o que eu vou fazer com esse pouquinho de oferta? Esses R$2 aqui não dá pra nada. E se o pastor quisesse que eu fosse tesoureiro, então que tivesse me colocado pra ser tesoureiro da igreja, por que nesse conjunto não dá pra fazer nada? E tal qual aconteceu lá na parábola, eles estão apenas colocando esse dinheiro numa caixinha pra quê? Pra que na hora que alguém chamá-los para prestar contas, eles apenas se deem ao trabalho de dizer: tá aqui, não dava para fazer nada, não deu para aumentar, do jeito que eu recebi, tá aqui. E se essa for a sua condição, eu queria que a partir de hoje você parasse para refletir nisso. Não será legal se no dia em que você for chamado a prestar contas dessas quantidades de dinheiro, você também for classificado como um servo infiel. Não será legal se no dia em que o Senhor te chamar para falar sobre esse assunto, que Ele também diga para você: se você viu que a ofertinha era pouca, se você viu que não dava pra fazer nada, se você não concordou com a minha nomeação, por que então não deu licença do cargo e deixou alguém fazer melhor do que você? Porque isso pode acontecer. Porque se você está inserido num conjunto que está orando, buscando direções de Deus, está bem coordenado, bem dirigido, e você como tesoureiro está funcionando mais como um freio para frear os projetos que vão fazer esse conjunto crescer e expandir, é bom você analisar essa situação. Ser tesoureiro, tesoureira, coordenador, qualquer cargo que você ocupa na liderança de um conjunto, existe um papel que, se não for feito, se não for executado, vai atrapalhar o andamento dessa estrutura. E eu preciso te falar sobre isso assim bem claramente, para que amanhã você não venha dizer que não sabia que a coisa era tão séria assim. Depois que encerrar esse vídeo, reflita com calma nessa parábola e veja em qual desses grupos de tesoureiros você está se encaixando. Se você estiver naquele grupo que preferiu apenas guardar, alegando que não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, que é muito pouco por causa disso e por causa daquilo, eu sugiro que você cogite a possibilidade de migrar para o outro grupo, porque ainda dá tempo. E esse dinheirinho que está guardado, que está só dentro da caixinha, ainda dá tempo você criar ações para fazer isso criar vida, para fazer isso aumentar, para fazer com que projetos no seu conjunto que dependam de dinheiro caminhem e não fiquem estagnados. Amém? Ah, Eli, fiquei até um pouco preocupado, porque eu não tinha pensado nisso. Eu tô no grupo dos que tá só guardando dinheiro. E agora, como é que eu faço? A primeira coisa para você migrar para o outro grupo é consertar os seus pensamentos. É consertar o que você pensa a respeito de dinheiro. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Eu vou trazer quais são as 5 frases que os tesoureiros ficam repetindo dentro dos nossos conjuntos e que atrapalham absurdamente o aumento do dinheiro, que desmotivam as pessoas a contribuírem dentro dos nossos conjuntos. Esse é o primeiro passo para você migrar desse grupinho que diz que não dá para o grupinho que faz acontecer. E eu vou te esperar. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau.